Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nós vamos ver hoje Fisiologia Endócrina 2, onde a gente vai ver os principais hormônios do metabolismo. Bom, para começar, nós vamos falar da nossa tireoide. A tireoide, então, é uma glândula macia que fica aqui na frente, né, da laringe. A gente pode apalpar ela aqui no pescoço e você deve sentir ela macia, homogênea, sem nenhum ponto, né, de grumos, pontos nódulos, né? Então, algumas pessoas têm nódulos na tireoide, causando, inclusive, algumas alterações hormonais. Então, assim, esse é o autoexame de tireoide para a identificação de nódulos. A tireoide, então, ela é essa glândula aqui na região da garganta, super vascularizada, tá? Passa muitos vasos sanguíneos aqui, então os hormônios tireoidianos são facilmente distribuídos para todos os tecidos e eles vão atuar no controle metabólico de todos os tecidos. Tá? Então, os dois hormônios tireoidianos basicamente são o T3 e o T4. T4 é a tiroxina e o T3 é a triiodotironina. Tá? Então, eles circulam em concentrações diferentes, então notem que a gente tem muito mais T4 circulando do que T3, mas porque o T4 é facilmente transformado em T3. Todos os tecidos, todas as células do corpo precisam de T4 e T3 para funcionar. Tá? Então, é como se fosse um estímulo metabólico para ela se manter viva. Tá? Então, assim, T4 e T3 não precisa chegar aos dois em grande quantidade, porque os tecidos conseguem converter o T4 no T3. Tá? Quando a gente tem esses hormônios, eles têm a presença de iodo. Né? Então, o iodo faz parte da composição desses hormônios e a carência de iodo, então, vai fazer com que a gente tenha falta dos hormônios tiroidianos. Tá? Então, assim, o iodo não está presente em muitos alimentos, a maioria dos alimentos que tem iodo são produtos do mar, e a maior parte das pessoas não consome isso com tanta regularidade. Então, existem leis que obrigam, né, o sal que for vendido no Brasil ser iodado. Então, como o sal todo mundo consome em todas as regiões, o sal vai ter a quantidade de iodo que precisa. Tá? Então, assim, a gente não tem carência aí na população de iodo por causa disso. Tá? Sal é muito barato também, né? Então, qualquer um tem acesso, independente aí também da condição socioeconômica. Então, assim, o hormônio ele é derivado da tirosina, e essa tirosina, então, com algumas transformações na molécula e adição de iodo, vira o T4 e o T3. É fácil transformar T4 em T3, ó, que a única diferença entre eles é que um tem 4 iodos e o outro tem 3 iodos. Então, é só remover um iodo que você transformaria T4 em T3. Bom, a tireoide vai ser controlada pela hipófise, tá? Então, a hipófise libera o primeiro hormônio, né? O primeiro hormônio vem do hipotálamo, e o hipotálamo estimula a hipófise a produzir, então, o hormônio produz, o hipotálamo produz o TRH estimula a hipófise a produzir o TSH. O TSH é o hormônio estimulante de tireoide. Então, assim, a gente aumenta os níveis de hormônios tireoidianos através de um controle direto da hipófise. Tá? Então, quando a gente libera os hormônios tireoidianos, eles vão estimular a atividade celular. Então, aumenta o consumo de gorduras, aumenta a síntese de proteína, aumenta a geração de calor, mais respiração celular. Então, ele é um estimulante metabólico. Eles são produzidos nessas regiões da tireoide, essa é uma lâmina de tireoide, existem as células formam essas glândulas, né, com canais, e essa região do meio aqui é chamada de coloide, tá? Então, é no coloide que é formado o T3 e o T4, é uma região aí bem específica da tireoide. Bom, para a gente controlar o hormônio tireoidiano, então, como eu disse para vocês, o hipotálamo produz o TRH, que estimula a hipófise a produzir o TSH, que é o hormônio estimulante de hipófise. Esse hormônio atua na hipófise, atua na tireoide, e a tireoide produz T3 e T4. E aí, os níveis de T3 e T4, eles podem ser percebidos pelo hipotálamo e pela hipófise. Então, quando os níveis aumentam, a gente desliga a produção de TRH e desliga a produção de TSH.
a tireoide vai parando de fazer esses hormônios e os níveis ficam estabilizados. Então, assim, esse é um mecanismo de feedback negativo, tá? Então, assim, a gente controla os nossos níveis de T3 e T4. T3 e T4 não podem estar aumentados e não podem estar diminuídos, porque a gente tem distúrbios metabólicos nos dois casos, tá? Então, se a gente tiver ele aumentado, a gente vai ter um hipertireoidismo. A pessoa vai ficar com o metabolismo muito agitado, ela geralmente emagrece, ela fica agitada, ela fica uma pessoa com bastante dificuldade de concentração, ela tem tremedeiras, ela tem os olhos esbugalhados, né? Essa é uma característica. Então, assim, se a gente não fizer nada, não tratar essa pessoa, ela infarta em alguns anos, tá? Então, é uma exaustão metabólica. Então, a gente precisa tratar o hipertireoidismo, porque se a pessoa ficar elétrica desse jeito, ela acaba infartando cedo, tá? Jovem ainda. No caso do hipotireoidismo, ao contrário, a pessoa começa a ficar com um metabolismo lento, ela começa a ganhar peso, ficar sempre cansada, tem pele, cabelo ressecado, não tem vontade de fazer nada, tá? Então, assim, é o hipotireoidismo, tá? Então, o hipotireoidismo nós temos que tratar. Então, nos dois casos a gente precisa tratar, tá? O hipertireoidismo e o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, ele é mais genético, tá? Ele é comum no Brasil. Não sabemos por que a nossa incidência de hipotireoidismo é maior, né? Nas mulheres brasileiras. Mas se a gente for pensar, o hipotireoidismo, ele pode se confundir. Se alguém tiver um estilo de vida muito parado, ele pode se confundir com vida parada. Por exemplo, uma dona de casa do interior, que não tem muitos compromissos, cuida da casa, descansa à tarde, ela tem um ritmo de vida tão devagar que às vezes ela tem hipotireoidismo e nem percebe. Então, muitas pessoas não são nem diagnosticadas, tá? Se for diagnosticado, tem tratamento. O hipertireoidismo é uma questão genética também, tá? Geralmente formam nódulos, e aí às vezes produz tanto hormônio que a gente precisa destruir uma parte da tireoide, ou então retirar a tireoide inteira. Mas se eu retirar a tireoide inteira, a pessoa não fica com hipotireoidismo? Fica, mas aí a gente trata dando T4, tá? Não precisa nem dar o T3, porque os tecidos convertem. Então, assim, quem tem hipotireoidismo vai de 2 ou 2 meses, 3 em 3 meses, verificar as doses e vai regular por medicação. É possível de tratar e ter aí uma vida normal. Bom, o hipotireoidismo, quando ele é congênito, ele é grave. Congênito é algo que a gente nasce com ele. Então, vamos supor que nós temos um indivíduo que ele tem hipotireoidismo e ele está sendo gestado na barriga da mãe dele e a mãe dele não tem hipotireoidismo. Então, os hormônios tireoidianos da mãe vão atender ele e vão fazer com que ele não tenha nenhum problema no seu desenvolvimento. Mas quando ele nasce, ele para de receber os hormônios da mãe e ele não produz os dele. Então, se isso não for tratado, a gente vai ter uma doença que é chamada de cretinismo, tá? Então, cretinismo é quando a gente não trata um hipotireoidismo congênito. Então, o cretino é um indivíduo que ele teve esse hipotireoidismo durante o desenvolvimento na primeira infância e ele não vai conseguir se desenvolver adequadamente, nem intelectualmente, nem em termos de desenvolvimento corporal. Então, ele vai ser mais baixo e com menos possibilidade de desenvolvimento intelectual. Então, para quem é profissional de saúde, falar que termo cretino não é adequado, porque cretino é nome de doença, tá? Então, assim, vocês podem arranjar outro adjetivo aí para qualificar as pessoas que vocês não têm muita simpatia. Então, não usem cretinos, mas uma alternativa você pode usar é sambanga. Sambanga substitui o cretino. Cretino não é ético chamar alguém de cretino, já que é o nome de uma doença. Os hormônios da tireoide, eles vão atuar em todos os tecidos e durante todas as fases da vida, não só no desenvolvimento, tá? Então, ele é crítico no desenvolvimento, quando a gente cresce, quando a gente amadurece, né? Na adolescência também. Mas também, depois que esse tecido se desenvolveu, para ele continuar em atividade. Os hormônios da tireoide são um estímulo à vida, tá? Eles se manterem em atividade. Então, todos os tecidos estão em constante renovação
e eles precisam constantemente de estímulos da tireoide, tá? A tireoide, então, ela vai regular a nossa taxa metabólica e diretamente o consumo de oxigênio. O oxigênio que é queimado nas mitocôndrias, né? Quando a gente tem a respiração celular. Então, assim, os tecidos vão fazer mais ou menos respiração celular, gastar mais ou menos oxigênio, de acordo com as taxas desse hormônio. Ele também mexe no sistema cardiovascular, tá? Ele influencia na atividade do coração. Então, por isso que uma pessoa com hipertireoidismo, se ela não for tratada, ela acaba infartando em alguma hora. Tá? Então, assim, infarta com 30, 40, 50 anos, é muito novo ainda para isso. Tá? Então, assim, precisa ser tratado porque ele interfere diretamente na atividade cardíaca. Ele também define o nosso metabolismo basal, quanto de energia a gente vai gastar. Então, o indivíduo com hipotireoidismo tem menos metabolismo basal, gasta menos energia em níveis basais. E assim, então, por isso começa a ganhar peso, ficar assim com menos disposição. Né? Literalmente é uma menor produção de energia mesmo. Tá? Ele atua no tecido adiposo, tá? Então ele vai favorecer a gente a gastar gorduras, tá? Então por isso que o hipertireoidismo o indivíduo emagrece. Ele vai atuar na musculatura, tá? Então ele vai aumentar aí a disponibilidade de energia, então a quebra de glicose, a quebra de glicogênio. Então assim ele estimula as atividades de todo o músculo. O indivíduo com hipertireoidismo, ele acaba perdendo a musculatura, porque o músculo dele trabalha tanto, consome tanta energia, que acaba consumindo até proteína. Tá? Então, assim, o hipertireoidismo, o indivíduo acaba perdendo uma massa muscular por isso. Tá? De tanto, ele fica bem magro, inclusive, por conta disso. Perde gordura, perde massa muscular também. Perde tanto massa magra quanto massa gorda. Ele vai atuar na nossa respiração também, na nossa frequência respiratória. Então, como vocês viram, o hormônio tireoidiano é aquele sopro de vida, né, que a gente recebe em todos os tecidos para continuar nossas lutas e seguindo aí funcionando em todas as nossas atividades. No sistema nervoso autônomo, a mesma coisa. A gente vai ter aí algumas partes mais diretamente ativadas com os hormônios tireoidianos, outras mais indiretamente, mas existe também uma relação bem direta da necessidade do hormônio tireoidiano para o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Tá? Existem receptores desses hormônios por lá. No crescimento e na maturação, né, principalmente para a gente ter o desenvolvimento neurológico, então a mãe não pode ter hipotireoidismo. Se a mãe tiver hipotireoidismo e o pequeno alien não tiver, até ele ter a tireoide começar a formar os hormônios dele, ele pode ter uma prejudicada aí a formação neurológica dele. Então, no pré-natal, aí, em todos os exames de acompanhamento da gestante, a gente vai checar em todo momento se ela não está com os níveis de hormônios baixos, tá? Ele atua também nos ossos, tecidos duros, eles são dinâmicos, né? Então, a gente viu na última aula, por exemplo, existe o osso, uma dinâmica de calcifica, descalcifica. Então, todas essas dinâmicas são também estimuladas por esses hormônios, tá? Então, a gente tem ação dele também nesses tecidos. Então, basicamente, eles atuam em todos os tecidos. Tá? Eles também vão ser importantes em funções reprodutivas, que é o tema da nossa próxima aula, no ciclo masculino e feminino da produção de gametas. Então, tanto para a produção de espermatozoide, quanto para a ovulação, para a manutenção da gravidez, da placenta, tudo isso vai precisar de hormônio tireoidiano. Bom, vamos para outro hormônio agora, que são os hormônios do pâncreas, tá? Então, lembrando que o pâncreas é uma glândula anexa do sistema digestório. A gente já viu toda a parte exócrina dele, com o suco pancreático, a composição por a gente viu digestório. Hoje a gente vai ver só a parte endócrina, que são os hormônios que ele produz. Tá? Então, o pâncreas, ele produz essa parte exócrina, a gente já viu, e de hormônios ele vai produzir esses 3 hormônios principais, que nos interessam principalmente a insulina e o glucagon. E esses hormônios são importantes porque regulam a nossa glicemia. Tá? Então, a gente tem que todos os trilhões de células de nosso corpo, todos os tecidos vão precisar de glicose para energia. Então, a gente vai consumir essa glicose na alimentação
e a gente vai, então, precisar manter ela circulando no nosso sangue em níveis constantes. Ela não pode ficar baixa, senão a gente entra em hipoglicemia e desmaia, né? Todo mundo já deve ter vivido isso algum dia. E se ela ficar muito alta, a gente não sente nada, mas é um quadro de diabetes que é perigoso e pode aí causar complicações a longo prazo. Então, por isso, a gente precisa manter os níveis de glicose circulantes estáveis, e a gente vai entender agora como. Bom, então o pâncreas, ele tem essa parte exócrina que sai, né, o suco pancreático, que quem produz são células chamadas de ácinos, e aqui nós temos regiões que são chamadas de ilhotas de Langerhans, que vão produzir os hormônios que vão cair no sangue e circular pelo nosso organismo. Então, a gente vai ter as ilhotas de Langerhans, regiões que vão ter 3 tipos de célula, principalmente células alfa e beta, elas têm também células delta, e elas vão produzir os hormônios. Tá? Então, a gente vai ter aqui as células alfa, a maior parte das células são célula beta, células alfa vão ser só 25%, e elas secretam glucagon. E as células beta, elas são em maior quantidade e secretam insulina. Por que isso? A insulina é secretada depois de uma refeição, o glucagon no jejum. O jejum são várias horas de tempo que ele tem para atuar. Então, o glucagon ele pode ser feito lentamente e liberado lentamente. A insulina, a gente precisa dar um pico de insulina. A gente precisa dela logo depois da refeição. Então, a gente vai precisar daquele momento produzir muita insulina e liberar muita insulina. Então, assim, a gente tem uma força-tarefa aí para formar um pico de insulina. A gente tem mais células beta do que alfa. Tá? Então, a célula alfa produz glucagon, célula beta produz insulina. Bom, então, como que vai funcionar? Nós comemos, tá? Então vamos pensar no dia de hoje. Acordamos depois de várias horas de sono em jejum, e aí então, ao longo da noite, a gente consumiu glicose. E a gente começou a derrubar a nossa glicemia. Antes da gente de entrar em hipoglicemia, já que não pode fisiologicamente entrar em hipoglicemia, nós começamos a liberar glucagon pelo pâncreas, e esse glucagon atua em alguns tecidos. Ele vai, por exemplo, fazer com que o fígado quebre as reservas de glicose que ele tem, que é o glicogênio, e vai jogando essa glicose no sangue. É o único tecido que faz isso, tá? Toda vez que a glicose entra no tecido, ela ganha um grupo fosfato e ela não sai mais. Mas o fígado é o único tecido que devolve glicose para o sangue. Olha como ele é generoso, gente. Vocês só maltratando, coitado. Então, o nosso fígado, ele vai, então, manter a nossa glicemia ao longo da noite por estímulo do glucagon do pâncreas, tá? Aí a gente acorda, nós vamos consumir um café da manhã, vamos pensar num café da manhã farto, que a quarentena a gente está comendo demais, né? E aí você vai absorver um montão de glicose. Então, a sua glicemia vai subir, você vai entrar numa hiperglicemia. Mas aí a gente não pode ficar em hiperglicemia, já que a hiperglicemia causa lesão nos vasos. Então, a gente precisa derrubar essa glicemia. Então, quando sobe a glicemia, nosso pâncreas produz insulina. Então, a insulina vai ser produzida logo após as refeições. Quanto mais glicose, mais insulina, é regulado quantidade, tá? E aí a gente vai, então, a insulina vai passar em vários tecidos, principalmente tecido adiposo e muscular, só conseguem absorver glicose quando tem insulina. Isso porque eles têm um transportador na membrana, que é chamado de GLUT4, que é dependente de insulina. Então, assim, quando chega a insulina, o músculo não estava pegando glicose. À noite, ele trabalhou usando reserva de glicogênio. O músculo também tem glicogênio. Mas diferente do fígado, ele não ajuda no aumento da glicemia, porque ele não devolve esse glicogênio para o sangue. Mas o músculo ajuda agora, porque na hora que a gente fala assim, que chega insulina e deixa o músculo pegar, ele vai repor toda a reserva de glicogênio dele. E aí ele ajuda a nossa glicemia a descer. Tá? Tem muita massa muscular, então ele vai ajudar a gente a não ficar com a hiperglicemia há muito tempo. Então o músculo não ajuda devolvendo, mas ajuda tirando. Tá? Então, ele repõe todo o estoque de glicogênio dele nessa hora. Nosso tecido adiposo também vai aproveitar. Tá? Então, se ficar lá a glicose dando bobeira,
sem os outros tecidos consumirem e tiver insulina, aí o tecido adiposo começa a transformar a glicose em triacilglicerol e armazenar. A gente começa a engordar, tá? Então, o excesso de glicose causa isso. Então, assim, quando a insulina dura uma meia hora, mais ou menos, então em torno de meia hora, 40 minutos, nossos níveis de glicemia já voltaram à normalidade. Todos os tecidos foram estimulados a pegar glicose, mas o músculo e o tecido adiposo só pegaram glicose nesse momento. E aí, então, todo o músculo que estava esperando uma oportunidade aí para atuar, para fazer alguma coisa, gastar energia, a insulina estimula o gasto de energia, tá? O glucagon, então, conforme a insulina acaba, a glicemia vai voltando ao normal e vai começando a cair. E aí a gente começa a secretar o glucagon de novo, em pequenas quantidades no começo, depois vai aumentando, tá? Então, a presença de glucagon por muito tempo, com quantidades maiores, também vai influenciar de alguma forma os mecanismos de fome, tá? Então, assim, a gente tem a insulina e o glucagon com efeitos contrários. A insulina, ela diminui os níveis de glicose do sangue, porque faz com que a glicose saia do sangue e vá para os tecidos, para as células. E o glucagon faz o contrário, ele impede, né, de entrar glicose nos tecidos, principalmente o tecido adiposo muscular, e nos outros tecidos eles vão recebendo do fígado a glicose por várias horas. Então, o fígado tem reserva para mais ou menos umas 18 horas de jejum, ou 40 minutos de atividade física, tá? Então, assim, para a gente queimar as reservas de glicogênio, ou é muito tempo de jejum, ou uns 40 minutos de atividade física aeróbica, tá? Então, tem que ser atividade que se mexa, que canse. Então, assim, se a gente acaba com esse estoque, a gente, então, vai ter que o glucagon também estimula o tecido adiposo aí transformando ácidos graxos em glicose e devolvendo aí para a circulação um pouco mais de glicose. Tá? Então, na falta de carboidratos, nós vamos fazer essa transformação de outras moléculas, outras biomoléculas em carboidrato. Mas não pode faltar glicose. Glicose é, então, uma situação de homeostasia. Inclusive, tem indivíduos que fazem dietas sem carboidratos, né? Então, nesse caso, as proteínas e as gorduras vão ser transformadas em glicose e vai se manter a glicemia, tá? Então, a glicemia não está em negociação, e os dois hormônios que vão regulá-la são esses dois, tudo bem? Então, aqui mais um esquema para vocês verem, né, o que acontece, e essa dinâmica aí da nossa glicemia com a insulina e o glucagon. Bom, a insulina, ela vai atuar em todos os tecidos, mas principalmente naqueles tecidos que eu disse que tem o GLUT4, tá? E assim a gente, então, tem uma limitação dos tecidos que consomem, são como o ralo, né? Ele ia levar toda a glicose embora, esses dois tecidos, se a gente não fechasse a porta deles, tá? Então, assim, a gente tem essa dinâmica importante de vocês entenderem. Tem vários esquemas para vocês verem e tentar entender isso tudo que eu falei, tá? Basicamente, quando a gente está bem alimentado com a insulina, a gente tem um efeito anabólico, a gente estimula os tecidos a fazerem síntese, e com o glucagon nós temos o estado catabólico, né? Por isso que, inclusive, o pessoal de academia muitas vezes sabe que não pode ficar muito tempo sem consumir nada, né? Porque o jejum é catabólico, então você pode consumir, perder um pouco de massa magra e gorda, né? Das duas. O glucagon atua em vários tecidos, tá? Ele inibe e fala assim, galera, não tem glicose, vamos segurar a barra, então ele dá uma regulada na atividade metabólica também, tá? Então ele vai inibir a síntese, tudo que gasta energia, ele vai inibir. A insulina estimula o gasto de energia, o glucagon inibe, tá? Então ele atua em vários tecidos aí, de forma a colaborar com a glicemia. Tá? Eu já expliquei para vocês esses mecanismos todos. Bom, no caso da diabetes, nós temos vários tipos de diabetes, tá? A diabetes é uma falha na insulina, de alguma forma, ou não produz, ou produz uma insulina que não funciona, e isso causa um quadro de hiperglicemia, tá? Então, assim, precisa ser tratado, tá? Tem o tipo 1, é quando é uma doença autoimune,
Então, ainda na infância, geralmente até uns 10 anos, 20 no máximo, a gente tem a destruição das células B, é um processo autoimune que faz anticorpo e destrói as células beta. E aí o indivíduo, então, para de fazer insulina, e ele precisa injetar insulina. Então, desde a infância, ele já tem aí super regrado na forma de comer e injeta insulina quando precisa. Em alguns casos, tem umas bombinhas de insulina que ficam acopladas no corpo, que fica liberando aos poucos. O tipo 2 é uma doença mais lenta, tá? Geralmente ela vai surgindo aos poucos, pode surgir de uma hora para outra e a pessoa pode demorar para perceber, tá? Então, depois dos 40 anos, principalmente. Então, a pessoa produz insulina, mas ou produz em quantidade insuficiente, ou ela produz uma insulina que não funciona, e aí ela fica com hiperglicemia. Então, por isso que todos os anos, principalmente acima dos 40 anos, a gente precisa fazer uma vez por ano um teste de diabetes para ver se não desenvolveu no último ano uma diabetes. Porque senão a gente pode ter aí um quadro de acidose metabólica por estar descompensado. Você nem sabe que tem a doença, não toma nenhum cuidado, não controla e eventualmente pode ter uma coma diabética, tá? Então, assim, algumas pessoas infelizmente descobrem assim. Então, para evitar isso, todos os anos a gente testa para ver se o indivíduo tem pressão alta e diabetes, tá? Que pode desenvolver de um ano para o outro. Algumas mulheres durante a gravidez, elas desenvolvem a diabetes, são tratadas, aí quando nasce, tira o pequeno alien de dentro delas, elas voltam ao normal. Essas mulheres têm mais da metade, elas ficam diabéticas depois de adultas, depois dos 40 anos, mas é um fator de risco, mas pode ser que não, tá? Então pode ser só transitória. Outro hormônio importante para a gente é a leptina. A leptina é produzida pelo tecido adiposo, tá? Ela também é uma citocina. Citocinas são moléculas inflamatórias, tá? Como se fossem hormônios do sistema imune. E a leptina, então, quando o tecido adiposo ele está muito aumentado, no obeso, por exemplo, que ele está muito aumentado, ele tem características inflamatórias. Então, a gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória do tecido adiposo, tá? Não que qualquer pessoa com sobrepeso tenha um tecido adiposo inflamado, mas as pessoas com doenças do tecido adiposo têm inflamado, tá? Então, a leptina atua em vários mecanismos do corpo distintos. O mais importante para a gente já viu, né? Que a leptina mostra para a gente o estado que está seu tecido adiposo. Quanto mais tecido adiposo, mais leptina a gente produz. E essa leptina interfere nos mecanismos de saciedade. Então, em teoria, quando o nosso tecido adiposo atinge um certo grau de configuração, a gente deveria parar de sentir fome. Esse não é o único mecanismo que está envolvido, mas ele atua diretamente aí no mecanismo de saciedade. A gente já viu, né, os mecanismos de saciedade. Então, assim, a leptina, ela vai aumentar depois de um jejum, ela aumenta também quando está com o momento da insulina, em algumas infecções. E ela cai quando a gente está com jejum prolongado, quando a gente faz atividade física, quando a gente está com frio, porque tem uma demanda energética maior. Então, assim, a leptina está diretamente relacionada aí com o tecido adiposo, tá? A grelina a gente já viu, né? Um hormônio do estômago, que ele também atua no mecanismo de fome, é um hormônio mais ou menos recente, a gente já viu na aula de digestório. A gente já viu vários hormônios digestórios que eu não vou repetir, então só para vocês recordarem, então listados aí, hormônios gastrointestinais que a gente estudou nas últimas aulas, né, de digestório. Ó, esses aqui são alguns outros, que são os reguladores do sistema digestório. Então, para a gente fechar hoje, vamos falar de cortisol. Cortisol é um hormônio importante para nós. Ele é produzido pelas adrenais, que ficam acima dos rins, tá? Então, são duas glândulas que fazem esse chapeuzinho nos rins. Elas são chamadas de suprarrenais ou adrenais. E elas produzem o cortisol. Cortisol é um hormônio gorduroso, tá? Derivado de colesterol. E ele vai ter aí uma propriedade anti-inflamatória. Tá? Então, o que acontece? Viver é estressante, tá? Então, nosso corpo fica lá, respira, fica todos os ossos e articulações da nossa
caixa torácica fica um dia inteiro fazendo isso. Então, imagina você ficar abrindo e fechando uma porta o dia inteiro, né? Você vai causando lesões naturais da fisiologia, né? Ficar sentado em cima de um vaso, se mexer, gastar um pouquinho as cartilagens do sistema locomotor. Então, assim, a gente vai se inflamando naturalmente, só de estar vivo e sobre os nossos pés, né? Ou sentado, ou apoiando em algum lugar. Então, assim, a gente produz o cortisol, que é um anti-inflamatório, tá? Ele é um anti-inflamatório natural, e a gente produz ele durante o sono, tá? Então, a gente dormir várias horas de sono, quando a gente vai dormir, depois de alguns ciclos de sono, a gente começa a produzir picos dele, e a gente acorda, então, com altas doses de cortisol. Por isso que a gente tende a sentir menos dor de manhã do que à noite, mais disposição de manhã do que à noite, a gente acorda ali revigorado, né? Ao longo do dia, ele oscila um pouquinho. Na hora do almoço aqui, a gente tem um pós-prandial também que estimula um pouquinho a produção de cortisol e ele vai se esgotando até o fim do dia, tá? Então, por isso que a questão hormonal ela é importante na questão do trabalho, tá? Então, por lei, uma pessoa que trabalha até tarde, ela está prejudicando o sistema hormonal dela. Vai ter que dormir mais tarde, acordar mais tarde. Então, existem algumas leis trabalhistas para impedir aí desgaste fisiológico do trabalhador. Por exemplo, se você trabalha depois das 10 horas da noite, obrigatoriamente é obrigatório pagar, né, um adicional noturno. Esse adicional noturno ele serve para compensar aí financeiramente esse desgaste fisiológico para você ter essa compensação. Tem outra condição que nós profissionais de saúde, nós temos que ter 11 horas de descanso. Então, quando você larga o seu posto de trabalho, você não pode voltar antes de 11 horas. Inclusive, eu que dou aula, sou professor, também isso é respeitado. Então, se eu dou uma aula para uma turma na São Camilo até às 10h40 da noite, eu recebo adicional noturno depois das 10 horas. Eu não posso entrar antes de 11 horas, eu não posso entrar no dia seguinte às 7h40. Tá? Porque eu tenho que ter 11 horas de descanso. Então, assim, a gente preserva um pouquinho a fisiologia do trabalhador, tá? E quem trabalha à noite vai ter que ter um turno, um dia para desfolgar e dormir bastante, se recuperar, tá? Então, alguns trabalhos exigem aí turnos, aí é turno de 3x2, aí depende do caso. Então, a pessoa vai ter alguns dias na semana que ela vai ganhar de folga para descansar e se recuperar fisiologicamente, tá? Algumas pessoas tomam cortisol como um anti-inflamatório, como um remédio, tá? Em altas doses, ele pode ser um poderoso anti-inflamatório. Em algumas doenças inflamatórias é preciso tomar. E aí ele causa alguns efeitos colaterais em altas doses, mas em baixas doses não, tá? Então, assim, o cortisol pode ser um remédio em alguns casos, mas todos nós produzimos diariamente. Bom, o cortisol ele vai atuar, né, convertendo proteínas e gorduras em glicose. Então, ele também estimula a disponibilidade de energia. Ele aumenta a utilização de gorduras, tá? Então, ele tem efeito lipogênico, né? Não, de lipólise, não de lipogênio. Ele tem efeito de lipólise. E ele vai, então, aumentar a concentração de glicose no sangue, ele vai influenciar também na glicemia um pouquinho, tá? Mas a insulina e o glucagon são os principais, mas o cortisol acaba tendo um papel aí também indireto. Ele também vai interferir desse jeito na taxa metabólica e na geração do calor junto com T3 e T4. O cortisol atua em praticamente todos os tecidos, tá? Inclusive no sistema inflamatório, imunológico, e assim, então, ele diminui dor, ele diminui inflamação, ele melhora a tensão, tá? Então, o cortisol é um hormônio importante para nós, é como se fosse um presente aí que a gente recebe todos os dias, um anti-inflamatório, tá? Por isso que é importante dormir bem, tá? Dormir bem faz falta para a fisiologia. Então, quando a gente tem algum problema aí de sono, a gente tem que checar, tentar buscar contorná-lo para ter boas noites de sono. Às vezes são problemas, né? Se tiver muitos problemas, tem que fazer terapia, tem que fazer algum jeito para ter boas noites de sono também. O cortisol, ele vai ser regulado pelo eixo hipotálamo-hipófise, tá? Então, assim, esse eixo hipófise, a gente vai ter hipotálamo
produzindo CRF para a hipófise, e a hipófise produz o ACTH. Essas são siglas porque eu pus aqui, ó, CRH é o hormônio que vem do hipotálamo, que chama hormônio liberador de corticotrofina. Ele atua na hipófise. A hipófise produz o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai atuar nas adrenais, que vão produzir o corticoide. Então, esse é um mecanismo que não é tanto de feedback negativo e positivo, a gente vai ter que relação com o ciclo vigília e sono. Tá? Então, assim, o nosso hipotálamo recebe informações da retina. Então, a gente precisa dormir no escuro para a gente ter a produção desse hormônio. Tá? Senão a gente produz menos, não é que não produz menos, ele pode ser insuficiente. Aí você começa a ter lesões, começa a se sentir cansado, começa a se sentir pouco disposto, esgotado, né? Então, é bom não fazer privação de sono. Privação de sono é muito lesiva para a fisiologia. Então, quando a gente está buscando estar com algum desequilíbrio, né? Seja depressão, seja alguma coisa assim energética, corporal, metabólica, duas coisas que a gente precisa fazer é sincronizar o nosso sono e nossa alimentação. Então, não é para dormir de mais e nem de menos, não é para dormir cada dia num horário, é para ter alguma rotina e para se alimentar também. Um dia toma um chá quente, no outro dia come um leitão, um dia come às 11 horas, outro dia come às 12, isso é muito estressante para o organismo. Então, a gente manter uma rotina é importante fisiologicamente, endocrinamente, para a gente se manter aí bem funcional, tá? Então, comer todo dia nos mesmos horários, mais ou menos as mesmas quantidades de nutrientes, dormir também mais ou menos no mesmo horário, na medida do possível, claro. Bom, o cortisol ele pode estar alterado tanto para mais quanto para baixo, para cima quanto para baixo. Nos dois casos são problemáticos, tá? E precisam ser tratados em alguns casos, né? Como eu disse, ele pode ser administrado também. Às vezes a pessoa está com um processo inflamatório alto, mesmo ela produzindo níveis normais, às vezes ela usa como tratamento, tá? E tem um adicional para resolver aquele quadro inflamatório. Ele é muito bom anti-inflamatório, tá? Bom, a aldosterona a gente já viu, né? Ela também é produzida pelas adrenais, ela atua aí nos rins, também é um hormônio importante metabolicamente, porque vai regular nossa pressão sanguínea, né? Então a gente já viu esse daí, das adrenais. A angiotensina 2 também nós já vimos, que ela é produzida pelo rim, a gente já viu no passado, estão relacionados aos mecanismos de sede. Então a gente viu tudo isso quando a gente viu o renal, vale a pena vocês darem uma recordada, pus aí para vocês lembrarem desses tópicos. E assim a gente encerra a nossa segunda parte de fisiologia endócrina. Na próxima semana nós vamos fechar vendo a parte dos hormônios sexuais e os hormônios do ciclo feminino e masculino. Tá? Então, uma boa semana para todos. Espero que fiquem todos bem e espero vê-los em breve.